Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Rafaela Ballerini e hoje nós vamos ver o que você precisa estudar para trabalhar com desenvolvimento web. Primeiramente, como funciona o desenvolvimento web, né? A gente vai levar em consideração que você tá pensando em trabalhar desenvolvendo plataformas como essa aqui, que você está vendo no YouTube, né? Eu estou aqui nessa plataforma. Então você consegue já imaginar a quantidade de áreas que podem estar interligadas para desenvolver um negócio desse. Parece que é pouco, né? Parece que é só um visualzinho, um botãozinho ali, um negocinho de like, de você clicar no próximo vídeo, mas tem muita coisa por trás. Imagina a quantidade de informação que a Google, né, que eu vou falar aqui o YouTube para deixar mais claro, não deve ter que guardar, não deve ter que trocar ao mesmo tempo e mesmo assim a aplicação continuar no ar para todo mundo e todo mundo conseguir usar ao mesmo tempo. Então, se você deseja trabalhar com desenvolvimento web, eu gostaria que você conhecesse aí algumas áreas que fazem parte dessa transformação aí da plataforma. A primeira delas é design UX, design UI. E o que essa pessoa que trabalha com isso faz? Ela cria realmente todo o design aqui dessa página, então ela que decide onde vai ficar o título do vídeo, onde vai ficar a descrição, como que vai ser aí as cores, né, o modo escuro, o modo claro, as fontes, tudo aqui que você consegue enxergar. Uma pessoa que provavelmente trabalha com designer que fez, ou várias. Com certeza no caso do YouTube foram várias. Porém, esse design, ele não é algo que você vai conseguir executar no computador ou no navegador, né? Ele é meio que uma imagem apenas. Essa pessoa, designer, ela se especializa na parte teórica e prática de tudo que tem por trás de você trazer uma tela para um usuário, né? Para uma pessoa que vai utilizar a sua página. Porque tem muita teoria por trás, viu, gente? Não é só deixar ali bonitinha a corzinha combinandinha. Tem ali coisa relacionada com acessibilidade, né? Para qualquer pessoa realmente poder interagir com a página. Tem coisa relacionada com SEO, tem coisa relacionada com marketing e tem coisa relacionada à própria experiência do usuário, né, que é a UX. Então, como eu falei pra vocês, não dá muito pra gente interagir se fosse aqui o YouTube um print do YouTube, né, ali com os elementos bonitinhos, mas precisa ter uma programação por trás pro computador realmente conseguir fazer rodar alguma coisa, a gente conseguir interagir. E aí entra agora o desenvolvimento, a parte da programação dessa página, dessa plataforma. E aí a primeira partezinha da programação é conhecida como a área do front-end, que é a área que a pessoa vai programar realmente a página, a parte visual que vai interagir com a pessoa que tá olhando a página. Então essa parte do design, que é basicamente uma imagem, a pessoa do front-end vai transformar em código, que é assim o computador vai conseguir ler, né? O computador não consegue fazer nada com a imagem, como eu já falei pra vocês. E quais tecnologias essa pessoa do front-end utiliza? Principalmente três ali, que é HTML, CSS e JavaScript. Eu vou falar pra vocês melhor daqui a pouquinho. Em seguida, a gente tem também a área do back-end. Por quê? Porque a parte do back-end, ela cuida do backstage, tudo que tá acontecendo por trás da nossa aplicação. Por exemplo, aqui a gente consegue ver o número de curtidas, os comentários, né, os vídeos relacionados. Eu consigo ver, por exemplo, como criadora de conteúdo, os insights do meu canal, quantas visualizações eu tenho em média. Isso tudo, não, assim, aparece bonitinho ali no front, mas esses cálculos, né, toda a lógica que tem por trás de calcular, de somar, de mandar pro banco de dados, que é onde realmente a gente armazena todas as informações, é parte do back-end. Se você quiser uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre o que é front, o que é back, eu recomendo você ver esse meu outro vídeo que eu já expliquei sobre isso e tá bem didático, bem tranquilo pra você entender. Então daqui a pouco você assiste. Existem outras áreas super relacionadas também, assim, especializações infinitas dentro da área de tecnologia. Pessoal que trabalha com teste, pessoal que trabalha com DevOps, tem gente que trabalha apenas com acessibilidade, como eu ali mencionei pra vocês. Porém, eu vou focar aí principalmente no front-end e back-end, porque eu quero te dar o caminho que você deve seguir para cada uma dessas grandes áreas. Porque eu sei a quantidade de informação que a gente hoje recebe na internet, gente falando, meu Deus, aprende Java, meu Deus, aprende JavaScript, aprende React, né? Umas coisas assim, vem umas tecnologias muito loucas na nossa cabeça, assim, pra gente entender e a gente não sabe por onde começar. Eu sei como é essa sensação, eu já estive nesse lugar. E a gente tende a sempre escolher a linguagem que mais estão usando, só que isso não faz sentido e vocês vão entender o porquê. Quando a gente aprende a base, né, a lógica de programação, estrutura de dados, como tudo funciona, a gente consegue levar isso para qualquer linguagem, qualquer tecnologia que a gente vá aprender. Então não foque em aprender uma linguagem, muito menos em um
framework. Não sei nem se você sabe o que é isso, também tem um vídeo no canal explicando, mas se você não souber agora, não tem problema, não é agora que você precisa saber. Foque em aprender o básico. Você pode sim utilizar alguma linguagem da moda para aprender o básico, né? Porque a gente pode aprender lógica de programação usando JavaScript? Pode. Pode aprender lógica de programação usando Python? Pode. Mas foque nos conceitos, na teoria, óbvio, pratique. Mas eu quero que você tenha em mente, não aprenda a linguagem, né? A sintaxe, né? O console.log, o print. E sim, o que você tá fazendo ali. Como que imprime, por que imprime, em que momento você deve imprimir. Então vamos fazer aí um roadmap, né? O passo a passo de o que você deve aprender para poder seguir nesse universo. Primeiramente, eu vou falar um roadmap do front-end. Se você ainda não sabe qual das duas áreas você deseja seguir, se você quer primeiro ir para front ou para back-end, tá tudo bem. Você não precisa saber. Eu, por exemplo, não sabia quando eu comecei a trabalhar com programação, entrei com o back-end e depois eu fui migrando pro front. Acho até legal você poder conhecer esses diversos mundos aí para poder saber realmente o que você quer. Mas eu vou deixar aqui o caminho, já que você vai com certeza se identificar com algum dos lados. Primeira coisa de front-end que eu gostaria que vocês aprendessem, e não é específica de front-end, é as bases, né, os conceitos mais simples relacionados com a internet. Então, o que é HTTP, que tá aqui em cima, né, no começo da URL do nosso site, o que é esse www, o que é DNS, o que é domínio, o que é hospedagem. E esses conceitos, algum deles eu tenho falando aqui em outro vídeo no meu canal. Esse vídeo eu tô falando de vários vídeos do meu canal, mas é porque, como ele é um roadmap, eu já criei muito conteúdo explicando essa parte mais básica pra vocês. Então, realmente confiram que vai ser bem legal. Esse vídeo que eu fiz aí falando sobre domínio e hospedagem, eu fiz também a parte prática. Então, vale a pena você dar uma olhada pra entender como que funciona você colocar um projeto no ar. Inclusive, esse vídeo eu fiz em parceria com a Hostinger, que também é patrocinadora desse vídeo de hoje. Pra quem não conhece, ela é uma plataforma de hospedagem onde você realmente vai colocar ali sua aplicação que você vai desenvolver na sua máquina, né, o seu HTML, seu CSS, JavaScript, tudo que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Você vai conseguir subir na Hostinger e ela vai conseguir deixar com que qualquer pessoa veja. Você vai criar ali, né, uma URL para as pessoas acessarem com um domínio que você for registrar, que seria, por exemplo, rafaballerini.com. E aí quem digitar isso na URL vai conseguir acessar o seu site. Isso é mágico, assim, é super essencial. Não tem como você querer criar uma plataforma e não hospedá-la. Não tem como, assim, não existe. E eu realmente recomendo a Hostinger como essa plataforma, porque eu hospedo os meus sites lá, coloco todas as minhas coisas, meus e-mails, registrei meus domínios, fiz tudo lá com eles. Inclusive os bots da nossa comunidade do Discord estão rodando lá também. E eu também tenho o meu desconto com eles, que é o Rafa. Se você coloca ali na parte que você estiver finalizando a contratação, né, do plano que você escolher, você vai ver aí o descontaço que eles vão dar. Então não deixem de utilizar, salvem aqui esse descontinho, já deixem o link pronto para vocês quando forem utilizar essa plataforma de hospedagem já ter o desconto para depois. E não deixem de conferir também o vídeo sobre domínio e hospedagem, que é essencial. Segunda coisa que você vai aprender aí no roadmap de front-end, tá tudo bem se for a primeira, é HTML, que é uma linguagem de marcação. Também tem um vídeo explicando aqui no canal especificamente sobre HTML, é um pouquinho da teoria, um pouquinho da prática, mas basicamente, resumidamente, HTML é o que vai marcar todos os elementos de uma página. Então ele vai lá, você vai colocar, né, uma forma bonitinha de escrever. Aqui é o título, aí embaixo, aqui é o subtítulo, aqui é a imagem. Então você vai definindo cada um dos elementos que vão ser encontrados na sua página web com o HTML. Porém, nada vai ficar bonito. Você vai ver, você vai usando as tags HTML, vai ficando tudo cinza, preto, branco, acabou, né? Não tem aquela corzinha azul, imagem bonita, né? Tamanho de fonte diferente, fonte diferente. E aí que entra o CSS, que é a terceira coisa que eu te aconselho a aprender na parte de front-end, que é uma linguagem de estilização. O vídeo que eu explico sobre CSS vou deixar aqui também, e ele interage aí principalmente quando a gente quer estilizar os elementos de HTML. Então vamos lá, o título, né? O elemento título do HTML, a gente pode pegar ele e mudar a cor, a gente pode mudar a fonte, pode mudar o tamanho da fonte, pode mudar o posicionamento dela na página. Vocês conseguem imaginar que o YouTube deve ter utilizado muito disso já por aqui, né? Que tem uma coisa posicionada pra direita, outra pra esquerda, fonte diferente, tamanho, cor diferente por aqui. Basicamente
não existe nenhuma página que não utilize HTML e CSS. Se utiliza, são outras tecnologias totalmente relacionadas. Quarta coisa que eu te aconselho a aprender, JavaScript. E aí, você vai aprender esses conceitos que eu tava mencionando pra você, que é a base, né? Que é lógica de programação, estrutura de dados, métodos de arrays, orientação a objetos, manipulação de DOM, né? Que é como você interage o JavaScript com HTML e CSS, que você interage com os elementos. O JavaScript, ele é realmente uma linguagem de programação, diferente de HTML, que era de marcação, e CSS, que era de estilização. Por quê? Ele que vai fazer realmente a lógica da sua página. A gente, às vezes, pode criar uma página apenas com HTML e CSS, mas o parágrafo que a gente colocar ali no HTML, ele vai ser fixo. A gente vai escrever ali uma história, sei lá, 2 linhas de uma historinha, e aí, se você quisesse, por exemplo, atualizar essa linha de historinha, você ia ter que atualizar no próprio arquivo do HTML, sabe? Uma coisa que isso hoje em dia não existe. Por exemplo, uma página de notícia. Você não vê as notícias, alguém pegando e atualizando um arquivo todo dia que vai mudar a notícia. Não, existem várias tecnologias por trás que facilitam isso. E o JavaScript entra aí para começar a dinamizar essas páginas. Então sim, ele é muito importante para você aprender, porque não existe front-end sem JavaScript. E aí que muitas pessoas falam, né, que uma das primeiras linguagens a se aprender seria o JavaScript, porque justamente você precisa aprender para trabalhar com front-end e ele também pode ser usado no back-end. Então existe aí um motivo pelo qual algumas pessoas indicam JavaScript como a primeira linguagem. Depois disso, você vai começar a aprender coisas já relacionadas a essas 3 tecnologias. Por exemplo, existem pré-processadores de CSS, você não precisa entender exatamente o que é isso agora, mas vai ser uma tecnologia chamada Sass. Você vai querer aprender frameworks de CSS, por exemplo, Bootstrap, por exemplo, Tailwind, Material UI. Você vai querer aprender também frameworks de JavaScript, que é o tal do React, que eu tenho certeza que você já ouviu aí falar, porque tá um boom gigantesco dessa tecnologia. Angular, Vue. E aí você vai indo. Com certeza, a partir do momento que você aprender JavaScript, já souber HTML e CSS, eu te garanto que o seu caminho já vai estar muito mais claro. Sabendo assim essas 3 tecnologias de começo, vai dar tudo certo. Outras coisas assim relacionadas que você também precisa aprender, mas que não são exatamente o código, que são gerenciamento, sistema de controle de versão, que seria o tal do Git, e o GitHub, que é a parte de hospedagem desses códigos. Eu também tenho 2 vídeos, vou deixar a playlist, na verdade, aqui, que eu explico o que é, e na prática, são assim 2 aulonas que eu tenho aqui, que te ensina realmente como utilizar isso. Pra que serve esse sistema de controle de versão, né? Quando você tem lá um código, e aí você altera alguma coisa no código, porque você sempre vai fazer alteração, você vai atualizar coisa legal, né? Melhorar. A própria tecnologia em si, ela vai se atualizando, você precisa mudar algumas coisas no seu código com o passar do tempo. E aí você consegue usar esse sistema de controle de versão pra, por exemplo, voltar alguma versão atrás, né, anterior. Tipo, você tinha escrito um código há, sei lá, 3 meses atrás, você quer voltar com ele. Então você vai utilizar esse Git pra você poder ter o controle dessas versões todas que você vai escrevendo. E o GitHub é, na verdade, meio que uma rede social de devs, onde a gente consegue hospedar esses nossos códigos e também controlar as nossas versões, mas com uma interface muito mais legal. Te garanto que você vai entender tudo assistindo ali minha playlist. A partir daí, pessoal, vai ter outras coisas como TypeScript, que é uma linguagem aí derivada do JavaScript, que também é super legal de você aprender ao longo da sua carreira. Styled Components, CSS Modules. E como eu falei, eu não quero passar assim, jogar um monte de informação pra vocês do nada, porque eu sei que vai confundir um monte dessas palavras. Então foca em aprender esse caminhozinho que eu já falei pra vocês, do roadmap de front-end, que vai dar tudo certo. E agora, vamos pra parte do back-end. O que você deve seguir pra poder desenvolver no back-end das aplicações web? Primeiramente, de novo, eu também te aconselho a conhecer os conceitos básicos de internet, então você não vai fugir de saber o que é HTTP, DNS, domínio e hospedagem. Estude isso. Segundo, escolha uma linguagem de programação e aprenda, né? Aprenda o básico, como eu já falei pra vocês. Lógica, estrutura de dados, orientação a objetos, programação funcional, tudo o que for de interessante. Linguagens que são utilizadas no back-end são JavaScript, Java, Python, C#, Ruby, PHP. Porém, o JavaScript não é puramente JavaScript, né? Na verdade, a gente utiliza algo chamado Node. Então, se você vê esse outro nome, também confia que vai dar bom. E por que a gente já pula direto para uma linguagem de programação no back-end? Porque no back-end a gente realmente não tem nada visual, não tem os elementos da página que a gente vai construir e deixar visualmente. A gente no back-end vai só fazer a parte mais
lógica. Então a gente parte realmente direto para as linguagens de programação que vão aí mandar em tudo que a gente tem que fazer dentro da plataforma. Aqui você também vai ter que aprender sistema de controle de versão com o Git e GitHub. Também existem outras plataformas de hospedagem, você vai ver conforme for, se você entrar no estágio, você vai ver que sua empresa pode utilizar alguma outra tecnologia e tá tudo bem. Você também vai ter aí vários frameworks e bibliotecas relacionados com as linguagens de programação que você escolher. Então Java tem ali os seus frameworks, o JavaScript, o PHP, C Sharp. Dependendo do que você escolher, você vai acabar indo para um framework depois. Lembre-se, depois. Além disso, a pessoa que trabalha com back-end também tem que aprender banco de dados. Banco de dados existe uma linguagem específica para você realmente conseguir inserir dados em uma tabela, para você deletar, para você modificar, que se chama SQL. Então você vai precisar aprender essa linguagem sim para poder manipular os dados. Além disso, você vai utilizar algum banco de dados em si, né, que vai ser aí o lugar onde você vai armazenar esses dados que você também precisa aprender. Seja ele PostgreSQL, MySQL, MariaDB, e aí dentro desses bancos de dados você vai ver vários conceitos relacionados com isso. Por exemplo, como que cada tabela se relaciona, né? Porque dentro do banco de dados a gente tem várias tabelas. Por exemplo, endereço, pessoa, né? Canal, e-mail, sei lá, existem diversas formas da gente criar tabelas. E aí você precisa entender como que faz esse relacionamento dos dados, né? Como que a gente vai puxar qual que é o endereço da Rafaela. É bem diferente, assim, existe uma infinidade de coisas só de banco de dados que vocês vão aprender e é bem legal também. Além de banco de dados, também tem algo chamado APIs, que você também vai vendo enquanto você for aprendendo as linguagens de back-end. Principalmente algo chamado JSON. Quando você ouvir algo chamado JSON, eu acho que é inesquecível a primeira vez que a gente ouve JSON e pensa assim, cara, existe uma tecnologia chamada JSON. Aí você vai lembrar de mim e vai lembrar que eu tô te falando. Estude APIs. É algo que interliga o front-end com o back-end mesmo, sabe? Tem até um exemplo muito legal de APIs, que é a cozinha, que é o back-end, onde tá sendo feito ali todos os dados, o caos, né? Todo backstage. O front-end, que é ali a entrega dos pratos, né? A pessoa que tá na mesa ali toda arrumada, tudo bonito, que é a parte que você mostra pro usuário, pro cliente. E a API é o garçom, que faz esse intermédio aí de dados. Então segue aí mais uma coisa pra você aprender no seu caminho de back-end. A partir daí também você vai se seguir assim, se especializando em zilhões de coisas, você vai ver muita coisa assim, é infinidade de tecnologias, mas eu não quero ficar falando aqui pra você jogando nomes que vocês não vão entender. Como eu já falei, eu acho que no caminho, você vai estar ali estudando, sei lá, PHP, aí você já sabe qual que vai ser o framework que você vai seguir, provavelmente vai ser Laravel, aí você já vai estudar Laravel, entendeu? Quando você for estudando, você já vai entrando no universo e assim, as portas vão se abrindo. É só o começo que eu quero mesmo deixar claro pra vocês. Outra coisa importante, tanto no front quanto no back, é você estudar sobre testes. Tem muita gente que negligencia essa parte, mas é super importante também, lembre-se disso quando você for avançando aí na sua carreira. Perfeito, Rafa, agora eu já sei como que é pra eu começar na carreira de front-end e já sei como que é pra eu começar na carreira de back-end. E se eu quiser trabalhar com os dois? Existe essa possibilidade, que é você ser full stack, né? Que você vai trabalhar tanto no front quanto no back, na verdade, mais ainda, né? Você vai trabalhar fazendo absolutamente tudo, te garanto. Justamente por você ter que trabalhar com os dois lados, você tem que ter um conhecimento muito grande, sabe? Você tem que já ter tido uma pequena experiência com o front, uma pequena experiência com o back, pra entender como que se relaciona e fazer tudo da melhor forma. O caminho, normalmente, que eu vejo as pessoas seguirem é começar do front-end, né? Fazer ali o roadmap do HTML, CSS, JavaScript, e aí depois você ir seguindo pro back-end, porque parece ser mais fácil de entender o front-end por você conseguir ver visualmente as coisas que você tá montando, né? O HTML, você clica lá, faz um título, aparece o título. No back-end já é um pouquinho diferente, você tá ali mais no console, que é aquele treco preto com só linha, e você só consegue ver branco e preto. Então, é um caminho que as pessoas aconselham seguir, mas não é regra, né? Como eu falei pra vocês, a vida ela vai colocando aí as coisas pra gente aprender e a gente às vezes acaba não escolhendo. Surge uma oportunidade de trabalhar com C Sharp, você vai lá e trabalha com C Sharp e acabou. Você aprende na prática, você pega ali tutorial, você pega documentação e você vai aprender. Inclusive, essa é a forma como eu aconselho vocês a aprenderem, né? Leiam as documentações das linguagens. Eu sei que é uma coisa horrível. A documentação é basicamente um manual de instrução de como ela funciona. É realmente ler. Então é complicado. É difícil da gente ficar assim, colocando tudo em prática. Mas leia, escreva
e execute. Se não, pesquisa, joga no Google, existe material à beça, assim, de todas as tecnologias hoje, graças a Deus, em português, né? A galera aqui, que nem eu, estamos criando conteúdo de programação, então consumam, usem isso, sabe? Acredito que seja isso, pessoal. Eu deixei as fontes também que eu utilizei aqui, com base nesse roadmap aí que eu fiz, todas no meu repositório, eu vou deixar também aqui na descrição. O repositório tá lá no GitHub, tudo bem se você ainda não souber o que é. Clica no link que você vai ver ali tudo escritinho, bonitinho. Eu sempre costumo deixar o roteiro do meu vídeo ali, que assim você consegue depois ter um resumo do que eu falei. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro aí, pelo menos um pouquinho do caminho que vocês devem seguir no começo aí da área de tecnologia. Eu desejo muito sucesso pra vocês, sejam todos bem-vindas, bem-vindos à nossa área. E é isso, até semana que vem. Um beijo!